Olá, meu irmão. Trazer novamente uma palavra aí de Deus para sua vida. Hoje eu queria falar um pouco sobre a mensagem da cruz. Então, na verdade, não tanto assim o fato da crucificação de Jesus, mas eu queria falar algo sobre o padrão de Cristo. E a palavra está em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Ele começa assim, Paulo dizendo à igreja de Coríntios, no versículo 18: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. O mundo que nós vivemos, existem vários padrões de vida, né? Padrão pode se entender, são certos tipos de regras, certos tipos de comportamentos, né? Coisas que acabam se aplicando como se fosse uma regra, como se fosse, fugiu a palavra, mas como se fosse algo que sempre acontecesse, né? Por exemplo, numa empresa onde os funcionários trabalham todos com uniforme azul. Então o padrão daquela empresa é que todos usam uniforme azul. Então cada um tem o seu padrão de vida, o seu estilo, a sua forma de ver o mundo. Quando nós trazemos isso para o Evangelho, notamos uma grande diferença do padrão que o mundo tem sobre algumas coisas e o padrão que Deus tem. Então, a palavra da cruz, conforme a palavra ali nos mostra, é loucura para os que se perdem. O que a palavra quer dizer, Paulo quer dizer nesse versículo? Que muitas vezes nossas atitudes como cristãos, para aqueles que não conhecem a mensagem da cruz, a importância do sacrifício de Jesus na cruz, vai parecer loucura. Então, uma pessoa que aceita Jesus e realmente assume o compromisso, algumas atitudes na vida dela, ela vai renunciar, né? Nós não seremos perfeitos, não pecaremos, teremos as nossas falhas, mas o nosso caráter, as pessoas vão notar algo diferente. Porém, algumas pessoas não vão entender. Por exemplo, hoje no mundo existem algumas regras que as pessoas, uma frase na verdade, que diz o seguinte: nada a ver, isso aqui não dá nada, é só uma coisinha, né? Às vezes, tá dirigindo sem carteira, mas não dá nada, que a blitz não pegou, né? Não dá nada, é só uma mentirinha, né? O que é uma mentirinha para se safar? Então o padrão do mundo prega essas coisas para nós, mas nós como cristãos nunca seremos perfeitos, mas buscaremos a perfeição. A Bíblia diz isso, que devemos procurar sermos perfeitos, como o nosso Pai Celeste é perfeito. Então nunca seremos perfeitos nesse corpo corruptível, mas temos que buscar essa perfeição. Então, nós vemos muitas vezes a diferença que nós temos feito no mundo, ou o impacto, quando as nossas atitudes têm causado confusão na vida das pessoas, quando as pessoas olham e não entendem. Então parece que muitas vezes essas atitudes que nós temos acabam sendo loucura, né? Para aqueles que não conhecem. E o padrão de Cristo, vamos nos aprofundar no versículo 23. No versículo 26. Irmãos, reparai na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Aqui nós começamos a entender que o padrão de Deus é totalmente diferente, é totalmente ilógico, porque, por exemplo,
no nosso trabalho, na empresa que trabalhamos, normalmente aqueles que são os melhores, né, são os que mais se destacam. Então, por exemplo, se eu trabalho numa empresa que vende, trabalho com vendas, área comercial, o funcionário que tem um número de atendimentos de vendas maior é o que mais se destaca, é o que mais tem probabilidade de ganhar uma promoção, é o que mais tem probabilidade de ter o seu trabalho reconhecido. Na vida, em qualquer função, seja qualquer profissão, na verdade, né, os melhores sempre se destacarão. Muitas vezes também aqueles que possuem um recurso financeiro maior conseguirão também se destacar também de uma forma mais fácil. Porém, como trazemos para o padrão de Deus, essas coisas para Deus não tem relação nenhuma. Ele diz assim, Paulo diz em 1 Coríntios 26, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Paulo está querendo dizer que Deus poderia ter escolhido muitas pessoas melhores que você, talvez com mais recursos que você, uma família melhor que você, com mais sabedoria, mais conhecimento que você. Porém, Deus te escolheu. Você não é um qualquer. Quanto mais fraco você for, menos conhecimento você tiver, mais pobre você for, mais Deus tem o prazer de te escolher. Porque quando temos essas situações na nossa vida, nós acabamos sendo mais humildes, né? Acabamos não tendo orgulho na nossa vida devido a essas dificuldades. Então, nessa noite, finalizando, nessa palavra que Deus tem colocado no meu coração, quero dizer uma coisa, meu irmão. Você não é qualquer um. Deus te chamou. Mesmo você sendo fraco, mesmo você sendo desprezado, mesmo você sendo abandonado pelas pessoas, Deus te escolheu. Você é algo precioso aos olhos do Senhor. E ainda que nós tenhamos na nossa vida pessoas que venham nos trair, venham nos abandonar, venham nos entristecer, nós temos que fazer totalmente o contrário que o mundo prega. O mundo prega assim: ei, se aquela pessoa te feriu, vire as costas, dê o troco, pague na mesma moeda. Mas o padrão de Cristo é que você perdoe essa pessoa, tenha compaixão dela e tente ficar próximo a essa pessoa se um dia ela precisar da sua ajuda. Então isso é loucura para aqueles que não conhecem o valor do sacrifício da cruz. Então nessa noite eu peço que você reflita sobre isso, sobre as coisas que têm acontecido na sua vida, sobre que tipo de padrão tem dominado as suas atitudes, se é o padrão do mundo ou se é o padrão de Cristo. Amém, meu irmão? Fica na paz, Deus te abençoe, até a próxima.